Muito bem, tá aí. Eu não teria nenhuma dúvida que seria dessa maneira, né? O discurso em nome do Judiciário, da Corte Brasileira. É isso, gostando ou não gostando, as pessoas questionando, enfim. O STF tem obrigação de defender o papel, né, institucional que lhe cabe. Vamos lá, Samuel Costa, boa noite. Vou começar contigo, Samuel, de maneira proposital, mais uma vez agradecendo, né, pelo trabalho, pela condução excelente aqui do nosso News. E agora já sei que posso contar com você sempre que for preciso, necessário. Boa noite. Boa noite, Cícero. Eu agradeço a deferência. Saiba que a recíproca é verdadeira. A Rema TV é uma escola, né, que propicia as pessoas, né, desenvolverem outras atividades. A exemplo do Ramon, do Moisés, Vicente, Zezinho, Ricardo, Josinélio, Chico Holanda e você, né, que é um jornalista treinado, garimbado, há décadas aí exercendo o jornalismo em diversos veículos de comunicação no nosso estado e, né, em São Paulo, nos grandes centros, e eleva aqui a qualidade do nosso jornalismo. Espero poder, né, retribuir, né, tentando aperfeiçoar, melhorar, e agradecer aí também o carinho do telespectador, do internauta que, né, nos abordou. A gente volta agora ao status quo, né? Estamos aqui na condição de debatedor e agora vamos sair um pouquinho, né, ser um pouquinho mais tendencioso, né, do que quando apresentamos. Muito obrigado pelas palavras mais uma vez, Cícero, que Deus te abençoe. Olha, pessoal, honestamente falando, né, a fala do presidente do STF, o Fachin, traz um condão, né, técnico-jurídico, processual penal, processual civil, é o Instituto da Jurisdição. Jurisdição é o poder privativo que o Estado tem em dizer o direito, fazendo análise do caso concreto, através de uma sentença ou um acordo, quando é um colegiado. E a jurisdição ela pode ser feita de duas formas, a voluntária e a contenciosa. Na contenciosa, há litígio, há briga entre as partes. É o que a gente costumeiramente vê nos tabloides, nos sites, nos veículos de comunicação. Então, há litígio, há briga, né? Há um duelo, há lide entre as partes. E aí, o Estado juiz, ele dá, então, uma sentença ou um acórdão de mérito. Já no Instituto da Jurisdição Voluntária, há uma vontade pré-acordada entre as partes, e aí não há sentença e nem acórdão. Há simplesmente uma homologação do acordo. Então, muitas das vezes as pessoas, né, trazem essa intoxicação ideológica e a gente precisa deixar muito claro que no universo de 5.570 municípios, nos 26 estados da federação, mais no Distrito Federal, um país como o nosso, do tamanho continental, tem aproximadamente 80 milhões de processos tramitados no ano de 2025. E para vocês terem uma ideia, menos de 0,01%, ou seja, menos de 30 mil processos, tramitaram no Supremo Tribunal Federal. Se você pegar hoje qualquer vara da Justiça Federal ou da Justiça Estadual em Rondônia, tem um quantitativo numérico superior a todos os processos que tramitam no STF. E aí a Constituição de 88 já estabelece um rol imperativo, ao dizer que o STF vai fazer, será o guardião da Constituição. E somente autoridades com foro de prerrogativa de função ou foro privilegiado, que no momento da ação ou da omissão estava invertido do cargo, responderão no STF. Em matérias de sede de repercussão geral também, né? E aí é através do recurso extraordinário e as ações que a CRFB/88 também garante aos legitimados no rol da CRFB. Partidos políticos com representatividade do Congresso Nacional que vão arguir, né, diversas ações, ação direta de constitucionalidade, ação do descobrimento de preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade. E aí a gente se apequena, né, num problema que é latente, que é o enfraquecimento das instituições democráticas, em colocar na balança que tão somente o STF comete ilegalidade, abuso, omissão ou arbitrariedade. Isso, quando se é trazido, né, de forma irresponsável, faz com que a população leiga, que é desprovida de informação, descredibilize, né, as instituições democráticas que são permanentes. E se houver eventual abuso de quem quer que seja, a própria Constituição de Cidadão de 88 estabelece um modelo de freios e contrapesos, onde, na situação em tela, se houver alguma situação que possa deixar um integrante da Suprema Corte
em maus lençóis, o Senado Federal tem total legitimidade, pelo voto popular e subsidiariamente na ordem afirmativa, de empichar qualquer integrante da Suprema Corte. Agora, nós não podemos ser constitucionalistas de ocasião. Quando me é conveniente, eu invoco a Constituição. Quando não é interessante a meu dogma político, eu me abstenho de aplicar o imperativo da lei. E eu acho que a fala do presidente Fachin é assertiva no sentido de garantir o fiel cumprimento da CFB, assim como com as demais normas infraconstitucionais. Muito bem, Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Moisés, estava com saudade de você e preocupado se o teu tênis ainda está inteiro, né? Depois da caminhada que você fez a Brasília, você mostrou uma aptidão física muito boa, né? Uma resistência extraordinária. E foi aí... Você estava de férias, Moisés? Só de curiosidade, você tirou esses dias aí para esse evento, digamos assim, na capital federal, tudo bem? Boa noite, Cícero. Não foi só a caminhada, não, foi a fome também na estrada, né? Passamos fome, frio, não teve gasolina, tudo Mas pela aconteceu. pela pátria vale, né? Não, pela liberdade, fome, né? frio. Pessoal divulgando aí que a gente tava com fome na estrada, frio tudo, oh meu Deus. Com relação à minha ida, eu peguei folgas, a gente trabalha final de semana, plantões, e vai fazendo banco de horas. Então eu tenho folga dentro e peguei 5 dias de folga para poder viajar. Muito bem, muito bem. Tá explicado. Não tem nada de folgado por dentro. Peguei as folgas do banco de horas. Seja Muito muito bem. bem-vindo, Cícero. Obrigado. Boa noite ao nosso telespectador, ao Ramon e ao Samuel. Sejam todos muito bem-vindos e participem. Olha só, pessoal, a Suprema Corte está nua, está de joelho. Nós temos um presidente da Suprema Corte, ministro Fachin. Esse não resolve nada, não vê nada, é mudo, é surdo, tem menos força do que o Gilmar Mendes, está tentando botar um código de conduta, de ética no STF, mas o Gilmar Mendes não quer. Alexandre de Moraes, que está no olho do furacão, não quer. Toffoli, que está no olho do furacão, também não quer. E o ministro Fachin, como presidente da corte, não consegue fazer absolutamente nada. Hoje nós temos uma corte que nos envergonha, não nos representa, não consegue punir, não consegue chamar, não consegue afastar, não consegue tirar um juiz da frente de um caso, não consegue fazer nada. Se o cara é suspeito, olha só, vocês lembram, telespectadores lá do resort, do Taiaiá, Iaiá, aquela coisa toda, que botaram o irmão do Toffoli como sócio e o repórter chega na casa da cunhada do Toffoli, ela diz, nós, sócios de resort? Olha a nossa casa, moço. Veja a nossa situação. Isso na casa do irmão do Toffoli. Ela disse, nós não temos a menor condição de pagar a nossa despesa, quanto mais... Ou seja, o dono, pelo que parece, era o próprio Toffoli. Os irmãos só foram usados o nome. Como é que uma pessoa dessa pode ser juiz da Suprema Corte? Como é que uma pessoa dessa pode estar à frente de casos onde ele é o principal envolvido? Ou seja, muita gente dessa república vai cair porque está diretamente envolvido em vários rolos que não é admissível para mim, que sou um cidadão comum. Imagine para um juiz da alta corte. Ou seja, essas pessoas, elas estragaram com o nome da Suprema Corte, que é uma corte respeitável. Há 20, 30 anos atrás, você não sabia nem os nomes dos ministros da Suprema Corte, de tão afastado que eles eram de buchichos, desses converscotes. Hoje não, é viagens. O Banco Master já pagou quantos Gilmar Palusa? Quantas festas dessas aí internacionais esse banco já bancou? Depois o Toffoli se encontra com o dono do BTG, o André Esteves, aí vai lá para aquele resort se encontrar com ele, sendo que o Toffoli estava responsável por uma ação lá do Eike Batista contra o BTG, e se encontra com o cara. Então, meu povo, olha, perderam a credibilidade, perderam a vergonha, que isso é essencial para um magistrado, tem que ter vergonha, ele tem que ter postura, ele tem que julgar com equidade, afastado das partes, não recebo, porque se eu receber o André Esteves no resort final de semana, nós dois ali, eu tenho que receber o Eike Batista. Ele recebeu o Eike Batista no resort? Ou só recebeu o André Esteves? Viu como é desmoralizante? O Toffoli que viajou
com Botelho, o advogado do Banco Master, viajou com outro também? Não, não viajou, só recebe um, só viaja com um, só um lado. Isso complica. Isso tira a credibilidade da justiça. Uma vergonha. E a minha nota menos 13 vai para o ministro Fachin, que como presidente da Corte era para moralizar. Muito bem, Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo, Ramon. É satisfação reencontrá-lo, né, com saúde, né, firme e forte. E aí, Ramon, o retorno do STF ao trabalho, o ano judiciário recomeça a mil e num ano que teremos eleições gerais e possivelmente aí muitas coisas vão cair na mão, né, da Justiça, do STF, da Justiça Eleitoral, então tem trabalho de sobra, né? Boa noite, Cícero. É um prazer revê-lo aqui. Estamos felizes de tê-lo aqui conosco. Obrigado. Né? Sempre assim, saudade da sua pessoa. O pessoal perguntava, cadê o Cícero, né? Bom que você está de volta aqui com a gente. Aí eu digo para você, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Moisés Cruz. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Vicente, que está aqui. Boa noite, Zezinho, que eu não sei se vai vir para cá, mas está aqui no estúdio também. Vai entrar. E boa noite você que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nesta segunda-feira. Hoje é dia 2 de fevereiro. Janeiro, ó, já foi. Daqui a pouco a gente está chegando em outubro, doido para botar o dedo naquela urna lá e confirmar. Mas, enfim, o ano judiciário abre, o ano legislativo abre. Na verdade, é uma abertura pro forma, porque o ano, de fato, só começa depois do carnaval e todos nós sabemos disso. É uma simbologia só, né, Ramon? Isso aí foi só pro forma ali, né? Porque... Aliás, já vira folclore, né? Da cultura, exatamente. né? O Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Todo ano é assim, né? O Brasil real, né? O Brasil real nunca para. A verdade é essa. O Machado de Assis dizia que o Brasil tem um Brasil oficial e o Brasil real. O Brasil real ele é cheio de virtudes. O Brasil oficial é essa coisa terrível, né? Mas, enfim, o que o Fachin disse ali é o óbvio do óbvio e nós vivemos um tempo muito difícil, onde o óbvio precisa ser dito. A Suprema Corte cumpriu nos últimos anos um papel fundamental de defesa da democracia, de assegurar o funcionamento do Estado Democrático de Direito e de julgar e, no caso, condenar aqueles criminosos que atentaram contra a democracia brasileira, tentaram abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, enfim. Mas essa atuação, de maneira muito assertiva, da Suprema Corte, não dá a ministros o direito de cometerem crimes ou irregularidades. E eu não estou dizendo que cometeram. O que eu estou dizendo é que não há salvo-conduto para ninguém. E que as coisas precisam ser investigadas. Mas precisam ser investigadas com seriedade, não com aquilo que eu vi agora há pouco, dizer, porque parece que, quando você está tratando de instituições da República, você não pode, não parece que, você tem que dizer, e trazer a prova do que é ou do que deixa de ser. Nós temos um problema hoje no mundo, que não é só brasileiro, é que nós temos um avanço da extrema-direita no mundo. E esse avanço da extrema-direita, na sua estratégia de tomada do poder, existe a retirada dos poderes constituídos e principalmente da descredibilização do poder judiciário. Foi assim que eles fizeram na Hungria de Orbán, assim que eles fizeram no Salvador de Bukele, foi assim que eles fizeram na Israel, lá de Benjamin Netanyahu, onde as Supremas Cortes estão amordaçadas e o Estado Democrático de Direito está sucumbindo. Assim como nos Estados Unidos, onde se mata de qualquer maneira a hora que se quer. Um bando de estupradores, pedófilos, como os arquivos do Epstein mostraram agora. Mas, enfim, a Suprema Corte brasileira cumpriu seu papel no último período. E nós esperamos que ela continue cumprindo o seu papel daqui para frente. E aí eu volto a dizer, o papel da Suprema Corte é julgar o que lhe for colocado, e deixar as coisas fluírem da maneira que tem que fluir. E eu volto a dizer, nós hoje só temos a investigação de grandes nomes na República, de grandes escândalos que foram organizados, que foram orquestrados no governo passado, porque nesse governo a Polícia Federal trabalha. Se não fosse a Polícia Federal do governo Lula, até agora nós não saberíamos que tinha gente roubando os velhinhos na INSS. Se não fosse a Polícia Federal no governo Lula trabalhando, nós não saberíamos que os ricaços da Faria Lima lavam o dinheiro para o PCC. Se não fosse a Polícia Federal do governo Lula, nós não saberíamos de Daniel Vorcaro e do roubo do Banco Master. Parabéns,
ao Judiciário que retorna às suas atividades e parabéns à Polícia Federal que não teve recesso, porque os grandes, os ladrões desse país, aqueles que querem tungar o povo brasileiro, não dormem. Se eles não dormem, a Polícia Federal também não dorme. Aliás, ela acorda cedo e bate 6 horas da manhã na porta desses meliantes. Muito bem. Olha, eu quando me referi aqui que o Brasil só volta a funcionar depois do Carnaval, né, eu estou contextualizando sobre a política e sobre o judiciário. É nesse sentido que eu falei. É o Brasil oficial. Porque é importante que é o Brasil oficial que falava o Machado. Porque é importante a gente dizer que o Brasil do brasileiro, ele não para. O Brasil do brasileiro, ele não para. Tem aquele brasileiro que acorda 5 da manhã para produzir a comida que chega na sua mesa. Tem aquele brasileiro que quase que vira a noite viajando para fazer com que o alimento chegue até a sua mesa e não para. Tem aquele brasileiro que sai de casa 5 da manhã para ir para a indústria para que a economia funcione, para que as coisas aconteçam. Esse também não para. Então, esses são os brasileiros abnegados que a gente conhece. Esses são os brasileiros de um único Brasil, não de vários Brasis, né? De um único Brasil, e é esse Brasil que nos orgulha, né? E nos enche de amor e de patriotismo mesmo, né? Por conta dessa dedicação de produzir, de fazer a coisa andar. Então, só para esclarecer em relação a isso, né? Depois do Carnaval é por conta disso, o judiciário, como o Ramon disse, o oficial, o judiciário, a política, enfim. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Wilson Dias, que mandou uma mensagem aqui para mim desejando boas-vindas, né? Bom retorno. Obrigado, querido amigo, aqui no coração sempre, pela generosidade e amizade, né? De todos os dias aí, de todos os momentos. Zezinho Santos, boa noite. Satisfação revê-lo, Zezinho, depois de um bom tempo. Seja bem-vindo a esse 1005.1, que começa agora, fevereiro, né, no mês do Carnaval, da Folia de Momo, enfim, mais um mês aí pela frente. Olá, bem-vindo. Hoje, na verdade, eu vim na condição de convidado especial, porque o Cícero, eu disse, já tem 3. Eu disse, não, vai, que eu quero que você vá para... Eu digo, rapaz, estou tendo muita treta com o juiz, mas é uma treta com ordem, decência e com respeito. E eu tenho que começar o programa aqui falando daquilo que Cujuí falou. Cujuí todo mundo sabe. Cujuí esses dias virou uma cara de pau, tem que passar óleo de peroba. Porque ele virou assim, olha Cujuí, isso aqui é respeitoso. Da maneira que você fala aqui, com sua retórica, para tentar... Não, é algo... Olha, eu fico assim... falar que a Suprema Corte... Ele sabe que as instituições perdeu a credibilidade. A Suprema Corte, Ramon Cujuí, para o seu corpo, em todas as pesquisas que existem, a Suprema Corte tem 47% que não acredita na instituição Suprema Corte. Ela está desacreditada. Ela está no lamaçal. Não. Por favor, depois você perde seu tempo, você fala. Eu estou falando porque eu vi muita retórica sua, muita falácia. Você, ultimamente, você está só jogando para a galera, para a sua bolha. Você tem que, eu vou dizer, eu não vou chamar você de fake, que você é fake, porque você é uma pessoa muito inteligente. E esses dias, Samuel até fez uma interferência, olha, você precisa respeitar o Cujuí. Eu respeito, mas não dá para ouvir e engolir a retórica de Cujuí aqui, Samuel. Igual você, somebody love, Samuel, o tempo todo... Aqui chegou, olha, que as instituições, que fez aquela coisa. E em nenhum momento você falou do caso Master, da vergonha que está fazendo a instituição, o ministro, tudo aí nesse lamaçal, Toffoli, Alexandre de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. E vocês hoje da esquerda têm eles como ídolo e ficam defendendo, e fica assim com a cara de pau, pô. Samuel, em frente. Olha, eu vou lhe dizer... E confesso, Cícero, Samuel fez apresentações aqui brilhantes, como você abriu o programa, elogiando. Realmente as pessoas estão elogiando muito, mas quando ele entra, ele vem com aquela mesma retórica, com aqueles mesmos argumentos que não se sustentam. Samuel, sai do armário, sai fora, meu irmão. Essa esquerda não te quer.
você vai ser um buiú da vida quando você não enfrenta. Pô, começa a criticar o STF. Esses ministros estão no lamaçal, pô. Vergonhoso, e querem agora um código de conduta. Fica, quem é que vai? E outra coisa, e Fachin, o fraquinho, como Moisés falou, ele encontra resistência, Moisés, dentro do próprio STF. Dentro do próprio STF. Ele enfrenta resistência. Agora, código de conduta para quê? Qual a penalidade que vai ter o ministro? Enfrenta, Samuel. Você é um cara inteligente. Você é professor, você é advogado. Para você agora ficar, olha, a Suprema Corte... Bicho, eu não quis vir aqui, Samuel, para ouvir a aula de direito, para ouvir Somebody Love, para ouvir Lariado Seu, não. Eu vim aqui para a gente falar da verdade nua e crua do que o lamaçal que o STF está vivendo. E você, com o juiz, fica aí defendendo os seus ídolos, porque defendeu... Pô, é para enfrentar, pô. Isso aqui é um debate público. É vergonhoso. Zero de crítica. Vão ser uma decepções, vocês que estão querendo colocar o nome de vocês. E olha que são meus amigos e eu gosto. Pessoas que eu gosto, que eu tenho estima. Mas se vocês ficarem, faça como eu vi um esquerdista lá no ICL. Olha, gente, não é porque Alexandre de Moraes julgou aí o 8 de janeiro, nós temos que apurar, sim, o escândalo do Banco Master. E olha que... E com o juiz, velho, já vou finalizar, Cícero, que eu estourei porque você não botou tempo, eles estouraram aí. Samuel foi para 7 minutos, com o juiz foi para 5. E aí vai longe. Então é o seguinte, eu vou finalizar. Então o que nós estamos vendo é o seguinte, nós temos uma crise moral das instituições. As 3 instituições precisam passar a limpo, precisa colocar isso aí, esse caso do Banco Master. Ministro tem que ser penalizado, ministro tem que ser... E não adianta vocês ficarem escondendo e tentando, olha, com retorno. O juiz já disse aqui em off, olha, eu não aguento mais essa pauta do Master. Realmente é difícil para eles, porque eles se escondem dessa pauta, que é uma pauta que o governozinho já chegou no 3º andar, já chegou no Lula, lá no 3º andar. Até agora ele não explicou, porque recebeu o vocário numa agenda secreta e até agora. É isso que nós temos que ver, essa retomada de trabalhos sob pressão do Banco Master. Muito bem, o que é, Júlio? Só para dizer, para o espectador sabe, que a gente não foge da pauta, muito pelo contrário. Se tem alguém que não esconde as sujeiras do Banco Master, é o governo federal. Porque o Banco Master estava aprontando desde 2020, desde 2019, quando... Essa retórica não se sustenta. Deixa eu falar aqui, meu querido. Não. Deixa eu falar, deixa eu explicar. Isso não se sustenta. Não, se sustenta. O escândalo bateu no seu governo. Nada, não, Zezinho. Seu governo é assaltante de velhinho de aposentadoria. Seu governo é assaltante. Trouxe a roubalheira todinha que estava sendo feita no governo passado. Está no seu governo. Amigo Ciro Nogueira, o seu pastor da Lagoinha. Rapaz, você está com a cara pálida. O seu pastor da Lagoinha. Você está com a cara pálida, você nem treme. Lá o Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Ibanez, Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro. Calma, Zezinho. Se tem alguém que colocou o Banco Master na pauta nacional, foi o governo Lula. Foi a Polícia Federal do governo Lula. Isso é retórica, vocês estão gritando. Isso é retórica. Vocês estão gritando que não estão se com sustenta. Medo. Vocês estão com medo, porque na hora que fizeram a vaquinha para salvar o Borcaro e passaram a cuia entre os apoiadores, você tem governador, você tem prefeito do PL, do PSD, do União Brasil, mas não tem ninguém do PT. Entendeu? 2 bilhões foi a vaquinha coletada para sustentar o Banco Master. Não tem um prefeito do PT, não tem um governador do PT, do PSD, do União Brasil, do PL, tem. Vocês estão com medo da Polícia Federal, que acorda mais cedo, 5 horas da manhã, para pegar vocês 6 horas.